Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos celebrando o mês vocacional, o mês de agosto. A Igreja reserva para refletir sobre a vocação, o chamado que Deus nos faz. Deus, na sua bondade, porque nos ama, nos chama. Nos chama para associar a Ele no plano divino da salvação. Por isso, toda vocação é um chamado de Deus que quer fazer comunhão conosco e, fazendo comunhão conosco, quer alcançar também os nossos irmãos. Ninguém pode pensar na salvação de maneira egoísta, intimista. A salvação é sempre uma resposta a Deus que nós damos na igreja, quer dizer, é uma resposta a Deus dada na comunidade eclesial e que contribui também com a salvação, com a edificação, com o crescimento, com o amadurecimento dos nossos irmãos. Por isso convido você hoje a refletir um pouquinho comigo sobre o tema da vocação. E hoje, de maneira especial, sobre a vocação sacerdotal. Qual é o sentido da vocação sacerdotal? Primeira coisa, é preciso recordar que a vocação sacerdotal é um chamado por Deus e é também um sacramento, o sacramento da ordem, quando Deus, que na sua bondade enviou o seu Filho, Cristo Jesus, e escolheu seus apóstolos pessoalmente. Com eles conviveu durante 3 anos, os formou para serem seus enviados, quer dizer, seus apóstolos. Na última ceia, ele institui o sacerdócio da nova aliança, ordenando que os seus apóstolos e os seus sucessores no sacerdócio renovassem na missa o sacrifício da cruz, e com essas palavras: fazei isto em memória de mim. Nós encontramos essa verdade de fé escrita lá na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 19. O Senhor instituiu sacerdotes do Novo Testamento, da nova e eterna aliança. No dia da ressurreição, no domingo de Páscoa, a primeira coisa que ele fez foi conferir aos seus o poder de perdoar, de reter os pecados, dando-lhes esse poder que ele próprio tinha de perdoar os pecados. Jesus acabava de morrer e ressuscitar para vencer o pecado e a morte. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo para tirar o pecado do mundo. Então, ele está sedento de distribuir esse perdão conquistado com sua dolorosa paixão, e o faz por meio dos seus sacerdotes. Como os apóstolos sabiam que o sacerdócio devia continuar, portanto, na igreja, depois deles morrerem, depois de evangelizar uma cidade, antes de deixá-la, impunham as mãos aos outros, comunicando-lhes o sacerdócio. Por exemplo, São Paulo fez isso a Timóteo. Por esse motivo, olha lá, segunda carta a Timóteo, no versículo 1, no capítulo 1, aliás, versículos de 6 a 8, São Paulo vai dizer: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Repito,
Isso nós lemos no capítulo 1 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos versículos 6 e 8. E aí eu poderia citar tantas outras passagens, né? O sacerdócio é desejo de Deus, é tradição da igreja, remonta os tempos dos apóstolos que conviveram com nosso Senhor, que por ele foram formados, enviados, e eles enviaram, impuseram a mão sobre outros para que todos pudessem então receber esse dom de Deus, do qual nós devemos nos orgulhar, o dom que nos anima e que nos faz prosseguir. E é bonito aquilo que vai dizer São Paulo, sofrendo, principalmente sofrendo pela pregação do Evangelho, para anunciar a boa nova. Eu convido você, querido irmão, a pensar nos sacerdotes, os sacerdotes que trazem o Cristo. Se nós podemos orar e podemos adorar o Senhor, repetindo, fica conosco, Senhor, é porque o sacerdote respondeu o seu sim a Deus e colocou nosso Senhor lá no sacrário para que nós o possamos encontrar. É porque o sacerdote o traz diariamente e ele se faz presente na Santíssima Eucaristia para alimentar nossas almas. Se podemos nos reconciliar com Deus através do sacramento da penitência, da confissão, é porque a graça de Deus instituiu sacerdotes para poderem, assim, nos comunicar, nos transmitir o perdão e a misericórdia que vem de Deus. Por isso eu convido você a olhar com carinho o sacerdote. Eu vejo que no nosso tempo há um descrédito para com o sacerdote. Nós pensamos que o padre é um profissional qualquer, é alguém que está vivendo uma vocação, uma profissão qualquer, de maneira a cumprir um mero dever, uma função. Não é isso não. O sacerdote é ministro de Deus. Olha que os grandes santos, São Francisco, por exemplo, vai dizer aos seus que se encontrasse um anjo e o padre, primeiro saudaria o padre, depois falaria ao anjo. O sacerdote não é qualquer coisa. O padre não se pertence, ele não é padre para si, mas para os outros. Ele se dá, se imola, se sacrifica, se doa, se oferta constantemente. E vejo hoje as pessoas tratarem com tanto descrédito aquele que é ministro de Deus, aquele que age em persona Christi, aquele que abre as portas do céu para nós, nos oferecendo a graça dos sacramentos, aquele que nos faz encontrar os tesouros que Deus confiou à sua igreja, que abre o grande baú da igreja que nos oferece esses tesouros, aquele que abre para nós as portas da eternidade quando no batismo nos permite entrar em comunhão plena com a Trindade, nos fazendo filhos de Deus. Eu quero hoje, nesse mês vocacional, refletir com você sobre essa verdade e dizer: ame o sacerdote, respeite os sacerdotes sobre tudo, reze pelos sacerdotes. Os padres são instrumentos de Deus e essa é a vontade divina de nosso Senhor. Ele assim o quis, ele assim o instituiu e a igreja, por obediência, assim o mantém pelos séculos e milênios. Então hoje termino convidando você a pensar também na sua vocação, nesse mês vocacional. De que forma você tem vivido a sua vocação? Qual é o chamado que Deus te faz? Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, dá-nos a Tua graça para que saibamos discernir a Tua divina vontade, que sejamos dóceis ao Seu querer, dispostos a acolher a Tua vontade e a prosseguir no Teu caminho, para o nosso bem, para a salvação da nossa alma, para a edificação do Teu reino. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção.
que a tua misericórdia se manifeste em nossas vidas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, irmão querido. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Juntos nós clamamos. Fica conosco, Senhor.